Amamos, bendizemos, exaltamos o teu nome e pedimos nesta manhã que o Senhor ministre aos nossos corações. Queremos nos expor à tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo, ele desvende, tire todo o véu, corra o véu, para que nós possamos entender a tua palavra e não apenas entender, mas colocar em prática. Sim, ó Pai, dá-nos a tua graça, unção e direção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. É um prazer estar com vocês novamente nesta manhã. E o sol que apareceu finalmente. Louvamos a Deus por isso. Queridos, queremos trabalhar um pouco hoje sobre algumas coisas aqui. Quero falar sobre as 3 dimensões da cruz. Deixa eu só acertar um negócio aqui para vocês poderem entender bem. Eu preciso que vocês entendam bem. Porque se vocês não entenderem, é como se... Vamos falar hoje sobre as 3 direções da cruz. Falar sobre o quê? As 3 direções da cruz. Nosso texto base vai estar ali em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Diz assim, ó, de modo. Esse de modo quer dizer de sorte, de maneira, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, sintam como Ele. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tenham o mesmo sentimento, ou seja, sintam como Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Queridos, Jesus é Deus desde o princípio. Ele é eterno. Ele é eterno com Deus desde sempre. No princípio, diz a palavra ali em João, no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é Deus, Jesus é divino, é isso que Paulo está dizendo. E Nicodemos também fala. Nicodemos diz assim, ó, ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver nele. Ou seja, ninguém faz os sinais que tu fazes se não for de origem divina, se não tiver a essência de Deus. Então, Jesus Cristo é Deus, ou seja, ele não teve por usurpação o ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E isso quer dizer o seguinte, queridos, que ele desceu do céu, se tornou igual a nós, e ali em Hebreus capítulo 2, verso 9, diz que ele se fez menor do que os anjos. Olha bem, Deus se torna homem e vai descendo, se humilhando. Para quê? Para viver na nossa dimensão, viver na nossa terra. Para quê? Isso nós vamos ver daí. Então, ele vem e humilhou-se a si mesmo. Ó, e, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ou seja, desceu do céu, se tornou igual a nós, e não bastasse ele ter descido da forma divina, da essência divina, para a forma humana, e achado na forma humana, ele ainda se esvazia mais, e se torna servo. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, obediente até a morte. Morte que é a própria essência do homem, ou seja, o homem pecou e por isso ele devia morrer. Morte é a sentença do pecado. Então Jesus aceita sobre si a sentença do pecado, que era nossa, olha bem,
Deus se torna homem, se torna servo, aceita morrer na cruz para pagar a nossa dívida. Nós pecamos, nós, todos os seres humanos, e estávamos destinados à morte. Mas ele aceita tomar sobre si toda a nossa sentença de morte, a sentença que o pecado tinha declarado sobre nós. E ainda tem um detalhe, e o pior de tudo é que ainda Paulo ele acrescenta mais. Ele diz assim, ó, que ele aceita até a morte, e aí Paulo ainda acrescenta um pouco mais, e morte de cruz. Por que Paulo potencializa essa informação? E morte de cruz. Porque a morte de cruz era a morte mais cruel que se tinha conhecimento da tirania romana, ou da tirania de Roma. A morte de cruz era reservada para os perturbadores da paz social e para os rebeldes de Roma, para os piratas e marginalizados. Por isso também Deus o exaltou soberanamente ali. Por isso, porque ele se humilhou até a morte, e morte de cruz é que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Não é céu, dos céus. Então, ou seja, todos os do primeiro céu, a nossa atmosfera. Todos os do segundo céu, ou seja, astros celestes, todo o universo, com as suas incontáveis estrelas, planetas, constelações, tudo. E todo o universo e o terceiro céu, que é a morada do próprio Deus. Tudo isso, e também na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É pouco? Posso ouvir um amém? Queridos, diz que todo joelho se dobrará, não apenas no céu, mas nos céus. Ou seja, no mundo dos homens, nos mundos que foram criados e no mundo de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém? Eu quero falar então um pouco sobre as 3 direções da cruz. Neste texto, Paulo está apontando para a exaltação de Jesus Cristo, para o lugar da sua glorificação. Porque ele desceu de ser Deus, abriu mão da sua divindade, se tornou homem, se tornou servo, e ainda aceitou morrer, pagando o nosso pecado, a morte de cruz. Ou seja, ele foi descendo, se humilhando, até a maior das humilhações, que era a morte de cruz. E por ele ter se humilhado, é que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Queridos, é por isso que a palavra de Deus diz que ao soberbo Deus abate, e ao humilde Deus exalta. Qual é o grande problema nosso, falando como seres humanos? É a soberba. Nós achamos que sabemos, nós achamos que somos os bambambãs, e por nós termos uma convicção, nós termos uma religião, nós termos uma tradição, nós não aceitamos o que Deus nos oferece de graça. Por quê? Por causa da nossa soberba. Eu não posso aceitar que Jesus já pagou tudo, eu tenho que fazer algo. Se eu não fizer algo, eu não posso me entregar assim de graça. Isso chama-se soberba, só que ao soberbo Deus abate. Então Paulo, como eu disse, está falando da exaltação de Cristo para o lugar da sua glorificação. E ali em João, capítulo 17, verso 1, onde Jesus está subindo para Jerusalém, guarde isso. Jesus sabia que aquela subida era a sua última subida para Jerusalém,
pois ele iria morrer. Então ele diz o seguinte, ó, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Posso ouvir um amém? Então, se nós formos ver a raça humana, quando eu falo de homem aqui, eu estou falando dos seres humanos. Todo homem vê na morte o seu fim. Porque é a corrupção do corpo, é normal, vamos envelhecendo e vamos morrer. Então, na morte o ser humano vê o fim, vê a corrupção do corpo, vê a frustração dos sonhos, vê o fracasso dos projetos. Porém, Jesus vê na morte a hora da sua glorificação. Todos os homens correm da morte, fazem de tudo para não morrer. Jesus vai para Jerusalém sabendo que iria morrer. Todos os homens fazem da morte o seu maior trauma. Jesus faz da morte a hora da sua honra, a hora da sua exaltação, a hora da sua glorificação. Escute isso. Jesus não foi para a cruz porque Deus Pai, o seu Pai, colocou as mãos nas suas costas e o forçou. Filho, vai, você tem que ir. Jesus não precisou ser empurrado, não. Jesus disse o seguinte, ó, eu dou a minha vida, eu estou dando a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Ou seja, ele foi voluntariamente. E ali em Atos, capítulo 2, verso 23, Pedro diz o seguinte, ó, a este que foi entregue, falando de Jesus, pelo determinado conselho e presciência de Deus. O que é presciência? É conhecimento antecipado de Deus. Ou seja, estava planejado. Jesus sabia desse plano. Ele foi totalmente consciente, ele não precisou tomar nenhuma droga, ele não precisou se embebedar, ele não precisou tomar nenhum tranquilizante, ele foi consciente. Não pegaram Jesus de surpresa. Como diz o bom gaúcho, não pegaram Jesus de supetão. E quando chegaram perto do jardim, do Getsemane, ele diz, é a mim que buscais. Jesus não foge. Jesus se apresenta. Ele não corre, ele se aproxima. Então, queridos, não foi porque Deus Pai forçou. Jesus foi porque ele quis ir. Jesus decidiu ir por mim e por você. E o mais extraordinário é que a cruz do Calvário é o lugar onde a raiz de terra seca se fez verdadeira, videira verdadeira. A cruz do Calvário é o lugar onde o cordeiro se fez leão. A cruz do Calvário é o lugar onde o rei se fez réu, mas resgatou a nossa vida. Posso ouvir um amém? A cruz do Calvário é o lugar onde Jesus realizou a sua maior obra. A Bíblia, queridos, e o Espírito Santo dão ênfase aos 3 últimos dias da vida de Jesus por causa da obra que ele realizou. Eu estava ouvindo um pastor e ele disse o seguinte, ó, que estudiosos já fizeram todo esse estudo e que se os escritores dos evangelhos tivessem pormenorizado toda a vida de Jesus, ou seja, dado tanta ênfase a toda a vida de Jesus, seriam, como eles deram ênfase aos últimos 3 dias da sua vida, seriam necessários mais 8.400 páginas na Bíblia. O tanto que eles enfatizaram os 3 últimos dias. Por quê? Porque ali, na cruz do Calvário, Jesus realizou a sua maior obra. Foi aonde ele se entregou, onde conscientemente ele tomou o nosso lugar, tomou todas as nossas iniquidades, os nossos pecados e levou sobre si. Amém? Por isso que é tão pormenorizado isso aqui. Diga ao seu irmão o seguinte, ó, você é a mais importante obra de Deus.
Mahatma Gandhi, você sabe quem foi Gandhi, né? Mahatma Gandhi disse o seguinte, ó: ninguém fez tanto bem à humanidade como Jesus. E D.L. Moody, um dos maiores pregadores, disse o seguinte, ó: o diabo não consegue olhar para a cruz de Cristo, porque vê nela a sua própria derrota e a vitória daqueles que creem no nome de Jesus. Quem crê no nome de Jesus aqui? Pois a nossa vitória está lá. Quando o diabo olha para lá, ele vê a nossa vitória estampada naquela cruz. Amém, queridos? Há um propósito. Não foi simplesmente, mas coitadinho de Jesus. Não, não foi coitadinho. Realmente ele tomou a decisão de ir para lá e fazer disso. Então, queridos, eu posso dizer o seguinte, ó: de modo que compreender a obra do Calvário, compreender a obra da cruz, abre caminho para que a nossa alma seja alcançada por Deus e caminhe em direção à vida eterna. Se nós não entendermos que na cruz do Calvário, Jesus assumiu o nosso lugar, Jesus morreu em nosso lugar, e nós continuarmos a desprezar a Jesus Cristo, como a nossa alma, como nós alcançaremos, como nós caminharemos em direção à vida eterna? Não, só andaremos em direção à morte eterna. Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita presciência, ele toma a decisão de restaurar aquilo que Adão e Eva entregaram para Satanás lá no Jardim do Éden. Então envia quem? O seu filho, para que se torne homem. E a semente que gerou Jesus não é de origem humana, ela é de origem divina. Porque se ela fosse de origem humana, ela seria contaminada. Por isso que Maria teve no seu ventre gerado Jesus pela semente de Deus e não pela semente de um homem. Por isso que Jesus pôde viver a sua vida toda sem pecado, e quando ele foi para o Calvário, ele foi como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado, e então ele toma o nosso lugar, paga o nosso pecado, e nós tivemos e temos todos esses benefícios. A nossa alma é alcançada por Deus e nós podemos caminhar em direção à vida eterna. Por isso, nós podemos afirmar que a cruz do Calvário aponta em 3 direções. Primeira direção, ela aponta para baixo, pois ela está encravada no chão. Por isso aponta para baixo. E a cruz do Calvário apontando para baixo está falando da vitória de Jesus sobre o império das trevas e da queda de toda a força, diga toda a força, do diabo e seus demônios contra a vida da igreja. Amém? A cruz do Calvário apontando para baixo indica que a cabeça da serpente foi esmagada. Jesus a venceu de uma vez por todas. Jesus venceu e a sua vitória é irrevogável. Porque o grande problema da maioria, eu vou falar de cristãos, é que eles acham que Deus está numa batalha com Satanás e lá nos 45 minutos, ou até mesmo já na prorrogação, Deus ele consegue dar um golpe e aí vence Satanás. Não, queridos. Não é assim que funciona. Jesus Cristo na cruz do Calvário já venceu. E é interessante, eu costumo, quase todo culto, a gente cita esse versículo de Efésios 1:3. Bendito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Tudo quanto nós precisamos para a salvação, tudo quanto nós precisamos para a cura, tudo quanto nós precisamos para a vitória, tudo quanto nós precisamos para nos dar bem, ou seja, para termos sucesso, Jesus já conquistou. Por isso está aqui, ó,
A cruz do Calvário apontando para baixo está falando da vitória de Jesus, que é a nossa vitória sobre o império das trevas e da queda de toda a força do diabo e seus demônios contra a vida da igreja, que somos nós. Ou uma parte dela está aqui. Nós, que eu digo, a igreja de Cristo. Então não há, queridos, não há como nós vivermos derrotados se nós entendermos a obra da cruz e sabermos que ali Jesus tomou o nosso lugar e nos deu a vitória. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, a cruz do Calvário apontando para baixo indica que a cabeça da serpente foi esmagada, Jesus a venceu de uma vez por todas e Jesus, a sua vitória é irrevogável. Colossenses 2, 14 e 15 diz assim, ó, e havendo riscado a cédula, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, quando nós pecamos lá no jardim ainda com Adão e Eva, porque somos descendência dele, Adão, ele assinou um cheque em branco ou uma promissória, dizendo que ele devia, que se entregava para Satanás. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele riscou essa cédula, ele rasgou essa cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Isso quer dizer o seguinte, ó, o que Paulo, como um bom judeu que também era romano, ele sabia como acontecia em Roma. O general, ele ganhava uma batalha, então ele trazia os seus despojos. Ele trazia animais que não tinha no seu reino, ele trazia também os prisioneiros, todos eles, em princípio, já nus, derrotados, e vinha numa procissão atrás dele. E ele, toda a cidade dele daí se reunia, o congresso lá, o Senado, ele se reunia e dava um elogio, algo de bênçãos para o general, e o general desfilava na praça, toda a cidade vendo os seus inimigos despojados. É isso que Jesus fez. Jesus venceu e Jesus despojou os principados e potestades e desfilou, triunfou, dizendo assim, ó, esses já estão vencidos. É isso que nós precisamos entender. Se entendermos isso, muda tudo. Ah, mas o inimigo, mas a luta. Não tem A, nem B, nem C. Simplesmente eu tenho que fazer o que Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa luta, todo o vosso problema, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Se entendermos isso, muda tudo. Chegando em casa, chegando no lugar, esse Satanás, esse lugar tem dono. Jesus na cruz já te venceu, eu sou filho de Deus, irmão de Jesus, e eu declaro que esse lugar agora é propriedade de Deus. E acabou. Tomarmos posse daquilo que Jesus fez, entendermos a obra da cruz. Então, voltando. Queridos, isso quer dizer o seguinte, ó, que a cruz do Calvário, na cruz do Calvário, Jesus não apenas esmagou a cabeça do diabo com toda a sua força, mas anulou, diga, anulou. Ele anulou, e é que está ali, ó, ele tirou, arrancou o quê? A sentença que pesava contra nós. Diga assim, Jesus venceu. E quando João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, em seu arrebatamento de espírito, ali em Apocalipse capítulo 5, quando ele foi até os céus, em arrebatamento, ele começa a chorar. Por quê? Porque ele não encontra ninguém digno de abrir o livro que estava selado com os 7 selos. Então, um dos anciãos chega e diz para ele o seguinte aqui, ó, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu
para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus venceu. Por isso, guarde isso, guarde. A vitória de Jesus no Calvário é a vitória da igreja na terra. A vitória de Jesus na cruz do Calvário é a tua vitória contra as hostes espirituais da malignidade. Posso ouvir um amém? Jesus venceu para que nós vençamos. Ele venceu para que nós não sejamos derrotados. A cruz aponta para baixo e isso indica que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A cruz aponta para baixo, indicando a derrota de Satanás e a vitória do Cordeiro de Deus. Amém? Então a cruz apontando para baixo mostra tudo isso. O inimigo já foi derrotado. Toda sentença de dívida que era contra nós foi anulada e cravada na cruz. Hoje nós podemos viver em vitória, não vivendo na nossa força. Por isso que Jeremias diz assim, ó, maldito o homem que confia no homem. Só que, eu não posso confiar em ninguém. Não é esse o sentido. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Não, deixa comigo se eu posso. Não, queridos, a nossa vitória é a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Eu não dependo, eu não posso andar na minha força, no que eu posso. Sempre eu vou dar o crédito a Deus. Eu ando naquilo que Deus me leva. Eu ando naquilo que Jesus já venceu. Eu dependo em todas as áreas do meu Deus. Aí a soberba cai por terra. Eu não estou vivo, eu não sou o cara, eu já não venci, porque eu sou. Não, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser ou ter, vem dele. E se vem dele, volta para ele. Como é que volta para ele? Eu recebo dele e então vou dar glória sempre a ele. Graças a Deus estamos vivos. Graças a Deus estamos em vitória. Graças a Deus que ele nos conduz em segurança. Posso ouvir um amém? Então a segunda direção da cruz. A cruz aponta para os lados. E apontando para os lados, ela nos fala da reconciliação com Deus. Pois na cruz do Calvário, Deus estava de braços abertos, dizendo ao homem, venha, eu te recebo como filho, eu quero me reconciliar contigo e eu quero te reconciliar comigo. Amém? E quando Deus criou o homem, queridos, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas, quando o homem peca, o que acontece? O homem é afastado dessa relação de comunhão com Deus. Ele é expulso do jardim. E diz a palavra de Deus que uma espada flamejante é posta pelo próprio Deus em torno da árvore da vida. E querubins guardam o caminho da árvore. Rompeu a comunhão, acabou a comunhão. O homem é expulso do jardim, aonde ele tinha comunhão com Deus. E quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, ele diz assim, coloca um véu, separando o lugar santo do lugar santíssimo. Ou seja, ninguém passa esse limite. A glória estava escondida. No lugar santo dos santos está a arca. Ali também dentro da arca tem a vara florescente de Arão, tem um vaso com a amostra do maná e a tábua das leis. E sobre a arca de ouro, representando a presença de Deus, guardando os seus valores todos, estão o quê? 2 querubins. E veja bem, o véu separava o povo da presença de Deus. E só uma vez por ano é que o sumo sacerdote poderia entrar
naquele lugar depois do véu. Para quê? Para confessar os pecados da nação a Deus, do povo a Deus. E se ele entrasse ali em pecado, morria ali dentro mesmo. Por isso que ele tinha umas sinetinhas, uns sininhos na borda dos seus vestidos, e ele entrava ali com uma corda amarrada na cintura. Porque se o sininho parasse de bater, podia puxar a corda porque ele já tinha morrido e ninguém podia entrar lá para pegar ele. Então, separação. Pecado separou de Deus. Não havia acesso e nem comunhão. Mas, quando Jesus está no Calvário, e Jesus diz o seguinte, ó, Pai, em tuas mãos entrego o Espírito, e morre, a terra treme. E por que a terra treme? Salmo 18, que é um salmo messiânico, nos explica que quando Jesus está morrendo, Deus, o Pai, no seu trono, está ali no Salmo 18, ao ver o seu filho morrendo no Calvário, das suas entranhas, do seu nariz sai fumaça, e do seu interior sai um fogo abrasador. Deus se levanta do seu trono e monta num querubim, diz no Salmo, leia o Salmo 18, interessante. Deus, o Todo-Poderoso, não aguenta ficar sentado no seu trono, chama um querubim e voa, circulando o universo, voa nas asas do vento sobre as 4 regiões do universo. E ao passar em frente ao sol, o que acontece? O sol deixa de brilhar. E a Bíblia é clara, quando Jesus morre, entrega seu espírito, uma escuridão toma conta. A terra, queridos, ela não aguenta ver a morte do Filho de Deus e treme. E aí acontece o grande detalhe. Por que falei tudo isso? E o véu do templo se rasgou. O texto diz que se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo. Por quê? Porque com a morte de Jesus na cruz, o próprio Deus desceu rasgando o véu, abrindo o caminho de acesso novamente. A porta está aberta e a reconciliação foi permitida. Posso ouvir um amém? Amém. Tudo isso está lá no Salmo, quase 700 ou mais anos anteriores. Então, queridos, a cruz apontando para os lados indica que há um caminho de reconciliação. Se não houvesse esse caminho de reconciliação, até hoje nós estaríamos separados da glória de Deus. Mas hoje nós não precisamos de um sumo sacerdote, de uma pessoa física, de um sacerdote ou de alguém para entrarmos na presença de Deus. O véu já está rasgado, o caminho já foi aberto. Nós entramos a hora que nós quisermos. Posso ouvir um amém? Então esse negócio que eu ouço de vez em quando, agora vamos entrar na presença de Deus em oração. Espera um pouquinho. Ou então até tem uma música assim, ó, o que fazer quando ele vem? Poxa vida, onde é que ele estava? Estava dando uma voltinha? A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele vem morar aonde? No nosso coração. Então Ele não pode estar mais perto de nós do que Ele está agora. Ele mora no nosso coração. Como eu vou ter comunhão com Ele? Tendo comunhão, porque simplesmente me abrindo, porque tem pessoas que moram na mesma casa, marido e mulher, pais e filhos, ou seja, moram na mesma casa e não tem comunhão. Simplesmente cada um vive a sua vida, mas moram juntos. A mesma coisa muitas vezes acontece conosco. Deus mora em nosso coração, mas nós não temos comunhão com Ele. Por quê? Porque queremos viver a nossa vida. Não queremos entrar, estar com Ele, irmos ao Santo dos Santos, termos intimidade com Ele, por causa da dureza do nosso coração. Mas a cruz apontando para os lados indica que há um caminho de reconciliação. Deus está de braços abertos esperando. Venha,
Eu estou aqui, reconcilie-se comigo e você vai ter uma nova vida. Amém, queridos? Terceira direção, a cruz aponta para cima. Se nós formos ver, apontando para baixo, a cruz indica ou fala da derrota do diabo. Apontando para os lados, ela fala da nossa reconciliação com Deus. E apontando para cima, ela fala da nossa glorificação com Cristo. A morte de Jesus nos dá a esperança da glória. Posso ouvir um amém? E aí nós vamos precisar entender algo. Vamos devagar para nós entendermos isso. Veja isso. Deus aparece algumas vezes em glória a Israel. Isso está na Bíblia. Ele aparece no Monte Sinai, quando todo o monte treme, quando realmente Deus se manifesta ali no monte, que é quando Israel sai do Egito. Deus aparece a Israel na tenda da revelação. Deus aparece a sua glória na arca. O povo vê a glória de Deus no rosto de Moisés. A glória aparece na nuvem. Mas apesar da glória de Deus a Israel, Israel continua rebelde. Israel peca. Israel teima. Israel cai na idolatria. Israel esquece de Deus. Israel se afasta de Deus, mesmo apesar da glória de Deus. Por que estou falando isso? Ali em Ezequiel, capítulo 10, verso 4, diz assim, a casa se encheu da glória de Deus. E muitos pregam como se fosse algo maravilhoso. Realmente, olha, a glória de Deus encheu a casa. Mas, queridos, esse texto de Ezequiel não está falando de uma coisa boa. Não é um texto bom. Sabe por que a glória encheu a casa? Porque ela estava saindo da casa. Ela estava no átrio e sai. E ela enche a casa. Está lá em Ezequiel capítulo 10. Depois você veja todo o capítulo. Então, por causa do pecado da idolatria de Judá, a glória saiu do lugar santíssimo, depois do véu, e foi para a nave do templo. Por isso que diz que a glória do Senhor encheu a casa. Isso é uma forma de Deus dizer a Judá: eu vou manifestar a minha glória a olho nu, para ver se vocês se convertem. Mas Judá continua pecando. E aí a glória sai do templo, versículo 18 de Ezequiel 10, e vai para a porta. Deus está dizendo, se vocês não pararem de pecar, eu vou tirar a minha glória da casa e vou levar embora. E no verso 19, vemos que Judá continua pecando. Então a glória sai da porta do templo. Vejam que ela saiu do lugar santíssimo, encheu a nave, e da nave ela vai para a porta. E no verso 19 ela diz que da porta ela vai para o portal da cidade. A glória abandonou a casa. Ou seja, uma igreja sem glória. Deus abandonou o templo e diz assim, se vocês continuarem pecando, eu abandonarei a cidade. E eles continuam pecando. Pecando, e então a glória do portal da cidade sai do lugar santíssimo, vai para a nave do templo, vai para a porta, vai para o portal da cidade, e a glória sai do portal da cidade. Ezequiel capítulo 11, verso 23, diz assim, que ele sai do portal da cidade e vai para o Monte das Oliveiras. Vai para onde? Guarde isso que você vai entender depois. Em Isaías, capítulo 42, verso 8, Deus diz através do profeta o seguinte,
Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Acabou. A terra não viu mais a glória de Deus. Aí tem um porém. Porém, um dia, uma jovem virgem se acha grávida. Está grávida. E aí, completa-se os seus dias, ela sente as dores de parto, mas não há maternidade. Não há hospedagem. E ela dá à luz no abrigo de animais, ou seja, numa manjedoura. E então João escreve o seguinte, veja bem, lá em Ezequiel capítulo 10 nós vemos a glória saindo do lugar santíssimo, vindo para a nave do templo, indo para a porta, da porta para o portal e do portal para o Monte das Oliveiras. E não se viu mais a glória de Deus. Mas em João escreve ali no seu evangelho, João 1, verso 14, o seguinte, ó, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, fazia 700 anos que a glória de Deus não se manifestava. Mas de repente alguém diz assim, ó, nós estamos vendo a glória. Quando Jesus participa da última ceia com seus discípulos, ele come a Páscoa com eles, serve a ceia, e tanto Mateus como Marcos dizem o seguinte, e tendo cantado um hino, saíram para onde? Para o Monte das Oliveiras. Ezequiel 11, 23, ele vai dizer o quê? Que a glória saiu do templo e foi para onde? Monte das Oliveiras. Por que Jesus canta um hino e vai para o Monte das Oliveiras? Queridos, Jerusalém é cercada de montes. E ela está fundada ou construída sobre um monte. Por quê? Jesus poderia ter ido para qualquer um desses montes, mas por que ele decide ir para o Monte das Oliveiras? Por quê? Porque ali, queridos, se cumpre todas as profecias. E é nesse trajeto até o Monte das Oliveiras que ele vai falar, João capítulo 17. Aí ele vai dizer, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Subindo ao monte, Jesus faz a oração, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, parafraseando, podemos dizer assim, ó, Pai, me glorifica. Sabe aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo? Aquela glória que eu tinha contigo na eternidade? Aquela glória que eu renunciei para me tornar homem? Devolve aquela glória, Pai. Caminhando para o Calvário, para morrer e cumprir o plano divino, o Pai não lhe negaria esse pedido. Sim ou não? Não negaria. Está me entendendo o raciocínio, sim ou não? Preciso que você entenda. Só que Jesus não poderia morrer em glória, porque ele era Deus, abriu mão da sua glória, se torna homem, se torna servo e vai morrer morte de cruz. A pior morte. Ele não poderia morrer em glória. Então, nos versos de João capítulo 17, versos 21 a 24, ele diz assim, parafraseando também, ó, Pai, sabe aquela glória que o Senhor me deu? Aquela glória que o Senhor me devolveu? Pois eu dei. Verso 22. Porque eu não poderia ir para o Calvário com a tua glória. Então eu distribuí
para cada um dos meus discípulos. Eu distribuí para a minha igreja, eu distribuí para aqueles que me seguem, eu lhes dei a minha glória. Ou seja, a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. E neles, e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17. Jesus subindo ao Monte das Oliveiras, ele pede a glória de volta. Mas ele não poderia ir em glória para a cruz. E então ele distribui a sua glória. E assim como o Senhor, queridos, aí ele continua dizendo, e assim como o Senhor me enviou, eu envio a eles. A Bíblia é muito linda, não é não? Linda. Linda demais. De modo, se nós formos ver isso daqui, nós podemos dizer o seguinte, ó, de modo que aonde você chega, eu e você chegamos, a glória está conosco. Posso ouvir um amém? Diga para o seu irmão assim, ó, você não é normal. Você é o que a arca simbolizava no Antigo Testamento, a presença de Deus, a glória de Deus. Porque aonde a arca ia, ela representava o poder de Deus, representava a glória de Deus. E é interessante que até hoje ainda buscam encontrar a arca. Tem até aquela série de filmes lá do... daquele cara que usa o chicote, como é o nome dele? Não, mas o nome do artista? Harrison Ford, exatamente. Que é o quê? Sempre buscando a arca perdida, porque eles ainda querem encontrar o poder de Deus, só que o poder de Deus já foi dado por Jesus, para nós ele mora aqui, está conosco. Nós somos a glória de Deus. Amém? Então, queridos, aonde você chega, você representa a presença de Deus. Você representa a glória de Deus. A glória de Deus está em sua vida. Posso ouvir um amém? A cruz aponta para cima, indicando a nossa glorificação com Cristo Jesus. E aí um teminha para vocês. Além de ler Ezequiel 10, Ezequiel 11 e o Salmo 18... vocês precisam ler o Salmo 22, 23 e 24. Por quê? O Salmo 22, que é chamado de o Salmo da Cruz. O Salmo 23 é o Salmo chamado de o Cajado do Pastor. O Salmo 24 é chamado o Salmo do Trono. No Salmo 22 é o Salmo do Cordeiro. O Salmo 23 é o Salmo do Pastor. O Salmo 24 é o Salmo do Rei. O Salmo 22 descreve o sofrimento de Jesus. O Salmo 23 descreve o cuidado de Jesus pelas suas ovelhas. E o Salmo 24 descreve o reino, a autoridade e o governo de Jesus. Agora vem o mais interessante. O Salmo 24, versos 7 e 8 e 9 e 10 tem duas profecias diferentes. Ou pelo menos uma profecia que se cumpre em dois tempos diferentes. Versos 7 e 8 já se cumpriram. O verso 9 e 10 ainda vão se cumprir. Nós vamos ver eles aqui. Os versos 7 e 8 se cumpriram quando Jesus morre, ressuscita e é assunto ao céu, sobe aos céus. Quando Jesus vai subindo nas nuvens, os anjos começam a cantar e a dizer o seguinte, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, as entradas eternas, para que entre quem? O Rei da Glória. E os portais celestiais começam a se abrir. E alguém pergunta, verso 8, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Já se cumpriu. Jesus subiu, os portais se abriram e ele entrou como o Senhor poderoso na guerra, o Senhor forte e poderoso. Já se cumpriu. Mas os versos 9 e 10
ainda vão se cumprir. E quando eles se cumprirem, eu e você estaremos lá. Posso ouvir um amém? Veja que há uma diferença quase que imperceptível, muito pequena. Porque os versos 9 e 10 retratam Jesus chegando ao céu novamente. Mas diga assim, mas agora, com a igreja. E enquanto os portais se abrem, o coral canta e diz assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Até aí tudo igual, parece o verso 7. Então alguém pergunta, quem é este Rei da Glória? Na primeira fase, a resposta foi: o Senhor poderoso na batalha, o Senhor poderoso e forte na guerra. Mas agora, na segunda fase da profecia, a resposta diz assim, ó: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Não é mais o Senhor forte e poderoso, mas o Senhor dos exércitos, que somos nós e todos quantos já morreram e os que ainda vão vir. Duas fases na profecia. É isso que aponta a cruz de Cristo voltada para cima. A nossa glorificação com Cristo Jesus. Amém? Eu e você vamos entrar nas mansões celestiais em glórias, guiados pelo Rei da Glória. Amém? Para vivermos com Ele para sempre em glória. Dá um glória a Deus, glorifica a Deus, aplauda o Senhor, pois nós estaremos com Ele na glória. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, queridos, para encerrarmos, apontando para baixo, a cruz fala da derrota do diabo. A vitória é nossa em nome de Jesus. Efésios 1:3 novamente. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Não há diabo, não há inferno, não há demônio, não há principados e potestades que possam impedir que a vitória seja nossa. Só tem uma pessoa em todo o universo que pode nos impedir. Somos nós mesmos. E ainda hoje eu estava vendo uma mensagem sobre fé do pastor César Castellanos. E aí ele conta uma história diz que o Napoleão I estava no meio dos seus soldados, quando o seu cavalo sai em disparada. E um soldado raso, olha, guarde bem, um soldado raso, ou seja, um simples soldado, pula e segura o cavalo. Napoleão diz assim, ó: meu capitão. E aí ele pensou assim, falando em fé. Se ele dissesse, mas eu não sou capitão, majestade, eu sou um simples soldado. Mas ele disse, não, ele por fé, ele disse assim, quando Napoleão disse, meu capitão, ele disse assim, de que regimento, majestade? E aí o Napoleão disse assim, da minha guarda pessoal. E aquele soldado tomou a palavra, pegou e foi e se apresentou lá na guarda. Quando chegou lá, o chefe da guarda, ele disse assim, ó, eu sou o capitão, cheguei aqui, capitão? Você é um soldado, não passa de soldado. Quem disse que você é capitão? Minha majestade. Ou seja, ele assumiu, se ele dissesse, não, mas eu só sou soldado raso. Por que eu disse isso? Por acaso disso aqui, ó, Pai, a cruz apontando para baixo, fala da derrota do diabo. Deus já nos deu toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Uma coisa que nós precisamos parar é de nos menosprezar. Ah, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou nada, nunca vou seguir nada, eu não posso, eu não consigo. Ah, eu sou um coitadinho. Você não é um coitadinho, você não é um pobre coitado, você não é um desprezado, você é amado por Deus, você é filho de Deus, você há de ser glorificado com Jesus em Deus. Amém? Assuma realmente a posição que Deus lhe colocou. Filho de Deus. E um filho tem direito a
tudo que pertence ao Pai. Por isso diz, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Segundo, apontando para os lados, ela fala da nossa reconciliação com Deus. Não há mais barreira. Estamos reconciliados com Deus. Não tem mais, mas Deus não me ama, Deus não me quer. Mentira. Não aceite essas acusações do inimigo. E a terceira, apontando para cima, fala da nossa glorificação com Cristo Jesus. Não tem mais o que ser feito. Quando Jesus disse, está consumado, ele consumou toda a obra. Ele nos restaurou ao estado original. Hoje, queridos, quando nós aceitamos a Cristo, o interessante é isso, Deus nos vê como se nós nunca tivéssemos pecado, porque tudo quanto era ruim em nós, não prestava em nós, ficou cravado na cruz do Calvário. Nós vimos todo escrito de dívida que era contra nós. Jesus tomou, rasgou e cravou na cruz. Amém? A partir de hoje, viva realmente como um filho que tem direito a tudo quanto o Pai tem, a tudo quanto Jesus conquistou na cruz. Não há impossíveis para aqueles que estão em Deus, porque a própria palavra diz, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos amou. Amém? Feche seus olhos. Primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir perdão por todas as reclamações, por todas as murmurações, por todas as vezes que nos autoamaldiçoamos. E como eu tenho visto, por exemplo, quebra uma coisa, a pessoa já diz assim, tinha que ser eu. Se não fosse eu, não teria quebrado. Automaldição. É hora de nós pedirmos perdão, porque nós não nos temos visto como Deus nos vê. Deus nos vê através de Cristo. Deus nos vê santos. Deus nos vê salvos. Deus nos vê puros. É isso que nós precisamos entender. Termos não noção, mas termos a certeza que somos filhos de Deus. Fomos resgatados, redimidos, fomos perdoados. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Pai, nós queremos te pedir perdão nesta manhã, porque por tantas vezes temos menosprezado, temos desprezado a obra de Cristo na cruz do Calvário. E nós queremos te pedir perdão nesta manhã. E declaramos, já com a consciência depois desta palavra, declaramos que somos teus filhos. E que a vitória sobre o diabo já foi alcançada por Jesus, é o que a cruz aponta. Quando ela aponta para baixo, ela diz... E quando ela está apontando para os lados, ela diz que nós já fomos reconciliados com o Senhor. O Senhor não olha mais para a nossa falha. O Senhor não olha mais para os nossos pecados. O Senhor olha para nós pela obra que Cristo fez na cruz. E é naquela cruz o Senhor estava com os braços abertos, nos recebendo. E a cruz, Pai, apontando para cima, ela fala que nós fomos glorificados. João capítulo 17 nos diz que a glória que havia ido para um monte, Jesus a recebe de volta e ela nos entrega. Ele nos entregou esta glória e hoje nós podemos viver muito acima de toda a média, porque nós já recebemos essa glória. Quando nós nos movemos, nós levamos a glória. Quando nós entramos no lugar, como a arca representava a glória de Deus, nós representamos a glória de Deus. Por isso que o teu soberano Espírito Santo quebre todas as estruturas, tire todo o véu, tire todo e qualquer anteparo que nos impede de entendermos a tua palavra e que a partir de hoje nós possamos ser realmente aquilo que o Senhor projetou que fôssemos. Pai, muito obrigado. E daremos a ti, sim, sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Entendemos? Vamos colocar em prática, então.